Olá, amados irmãos, sejam calorosamente recebidos no canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Peço que gentilmente se inscrevam no canal, dê um like e compartilhem, contribuindo para a divulgação da espiritualidade. Agora, avançaremos diretamente para as informações essenciais. Assistam até o final e voltem sempre. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Saudações, queridos irmãos. Estejamos cientes de que o globo terrestre está passando por um profundo processo de transformação, ascendendo, pois tudo deve progredir e mudar sua frequência. A comunicação é conduzida pelo irmão Flecha Dourada. Vamos acompanhar. O calor é um serviço da Divina Mãe e do Pai, dissolvendo as impurezas densas que esta Terra-mãe sofre. Olá, seres celestiais. Eu sou o irmão Flecha Dourada e trago para vocês os murmúrios das matas. Antes de pronunciar algumas palavras, desejo saudá-los como seres da divindade que todos somos. Que a presença divina sempre nos oriente pelo melhor caminho. É fundamental compreender que há diversas possibilidades de energias entrelaçadas numa única vibração, ou seja, uma única onda de amor absoluto, amor incondicional. Portanto, onde quer que nos sintamos, emitimos e recebemos constantemente energias das várias esferas de existência, que podem ser construtivas ou destrutivas. Lamento ver os desafios múltiplos embates provenientes de todas as alternativas, inclusive da Mãe Natureza, pois até os reinos estão passando por uma purificação necessária, dado o término de mais um ciclo. Irmãos de Flecha Dourada, enfrentemos com sinceridade a realidade neste amado planeta que os acolheu e sustentou ao longo do tempo, pois chegou o momento de redirecionar suas embarcações. Conseguem perceber a influência de uma força extremamente poderosa sobre nossos corpos? Sim, essa força é prejudicial e ultrapassa em muito suas percepções. Esta energia negativa interfere em suas mentes, corações, atitudes, escolhas e pensamento. Essa modificação modifica a interferência do fluxo sanguíneo, do sono, afetando o equilíbrio emocional, até mesmo a alimentação. Talvez não tenham conhecimento, mas muitas pessoas se encontram em estado de obesidade ou sobrepeso, enfrentando sérios riscos à saúde devido à adulteração dos alimentos. Não mencionando aqui as bebidas efervescentes, que contêm substâncias químicas para seus corpos delicados, alterem o curso de suas embarcações, sejam timoneiros habilitados. Não há tempo a perder. Até os monarcas, sabedorias, seguiram uma nave à qual deram o nome da Estrela Condutora. Imaginem vocês, desprovidos de ônibus, mapa ou farol, atravessando o deserto de suas almas. Por ser um término de ciclo e início de uma nova existência, é imperativo que estejam plenamente despertos, conscientes de quem são, de sua origem, como chegaram aqui, para onde se dirigem e o que pode ocorrer em suas vidas. Debater com desconhecidos sobre assuntos irrelevantes que não são importantes para mudar o rumo de suas embarcações é uma perda de tempo. Irmãos, o tempo escoa e não há possibilidade de retroceder. Observem a si mesmos, identifiquem-se como desarmonias em seus mundos internos, procurem conhecer-se. Repito, não há um momento a perder. O planeta Terra está em profunda ascensão, pois a evolução é necessária. É essencial alterar a frequência, mudar as energias, selecionar cuidadosamente companhias, temas e lugares. Em todos os locais, a energia negativa está presente, pois esses seres se desesperam e recorrem à violência na ânsia de vencer a batalha, custe o que custar. Neste momento, ocorreram numerosos desencarnes, incluindo pessoas e animais. Isso não deveria estar acontecendo após a chegada do grande instrutor, nosso amado Mestre Jesus. Seja qual for o nome que queiram dar, o importante é compreender o propósito de sua vinda. Irmãos, os tempos mudaram, mas os opositores de Jesus são os mesmos que o crucificaram. Reajam,
Despertem, saibam escolher o que você deseja. Se souberem orar, que orem. Não se deixem envolver pelo que está rigidamente preso às religiões. Libertem-se, sim, libertem-se dos dogmas, dos poderes religiosos, da tirania dos líderes políticos. Sejam o que sempre fomos, uma constelação, uma luz que brilhará eternamente, e não há escuridão capaz de nos destruir, a menos que nos permitamos nos envolver com ela. Avancemos adiante, a energia também está a serviço da Divina Mãe e Pai, dissolvendo as impurezas densas que esta pobre Mãe Terra conservou. Miasmas de ódio, vingança, calúnias, traições, crueldade sem limites. É por isso que neste final de ciclo, todos estão passando por tribulações. Reitero, não se trata de proteção, castigo ou ira dos criadores. Na casa do Pai, só há amor absoluto, nada além disso. Estejam preparados, estejam vigilantes, fiquem atentos, pois tudo pode acontecer a qualquer momento. São os momentos finais deste teatro de horrores. Prepare-se para partir. Somos amigos e irmãos, todos a bordo da mesma arca do maior Noé de todos os tempos. Não tenha medo, tudo há de passar. Recebam minha eterna gratidão. Eu sou o seu irmão, Flecha Dourada. Através da querida irmã de luz, Edna Choi, agora vamos à mensagem do mestre El Morya. Acompanhem-nos. A linha das reencarnações tornou-se uma crença. Antes de tudo, devemos contextualizar a reencarnação na amplitude da realidade, apenas o tempo simultâneo. Portanto, esse fio de reencarnações, que se tornou uma crença à qual muitos se apegam, é uma visão limitada pertencente ao reino tridimensional do tempo linear. Nossa perspectiva retira a reencarnação da linearidade e a situação na simultaneidade. Agora, cada individualização é como um prisma, e cada faceta representa uma das encarnações desse prisma. Cada faceta confirmada é o coração do prisma. Dentro dessa realidade, a maioria das individualizações tem a opção de considerar o desejo de experimentar a imaginação por meio de outra faceta do prisma, identificando-se, portanto, dando energia a essa faceta, vivendo simultaneamente e aparentemente em linearidade, um nascimento, um desdobramento. Ou, a maioria das individualizações pode escolher retornar ao seu centro, honrando ser a fonte de todas as encarnações, sendo o coração e trazendo sua estrutura física de volta para esse coração e corpo de si mesma, em um jogo perpétuo de perfeição. Compreendem, irmãos da luz? Nosso convite está focado nessa compreensão. Cada um entende conforme sua perspectiva e cada ponto de vista é válido. Felizes são aqueles que sabem honrar e nutrir com atenção o ponto de vista mais elevado. Fazer isso é uma clareza suprema. E assim encerramos por aqui. Até nosso próximo encontro. Abraços e que Deus esteja com todos nós.